Os Estados Unidos fecharam acordos comerciais com os governos do Japão e da Indonésia para escoar o excedente da produção de etanol americano e também do DDG, um coproduto ali do processamento do milho. A presença desses produtos na região vai competir com mercados dos produtos brasileiros. Assunto que eu converso agora ao vivo com o analista de inteligência de mercado da StoneX, o Rafael Bulaskowski. Ele já está aqui conectado com a gente. Rafael, bom dia. Seja bem-vindo aqui primeiramente, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos. Rafael, queria que você contasse para a gente um pouquinho qual é o cenário hoje para o Brasil. Nós temos um mercado estabelecido para etanol e para DDG também nesses países. Nós enviamos, de fato, esses produtos para a Ásia num volume considerável ou estamos ainda num volume ainda que tem potencial para crescer? Enfim, qual é o cenário hoje para a gente aqui? Pois é, Felipe, como você falou, temos dois cenários aí. Temos dois produtos, né, que é o produto, o etanol e o DDG. O DDG, imagino que muitos devem saber, mas só dando uma explicação rápida aqui, é o grão seco de destilaria, que ele é um coproduto da produção de etanol de milho. Então a gente tem visto, assim, no Brasil, nos últimos anos, um crescimento do setor de etanol de milho, e isso vem, então, gerando alguns excedentes de DDG e também uma produção mais robusta de etanol aqui no mercado interno. Olhando para o caso do etanol, a gente vê uma dependência muito pequena do Brasil nas exportações. O Brasil ele tem um consumo doméstico muito fortalecido e, e a gente tem perspectivas de que esse consumo doméstico se mantenha fortalecido, apesar do aumento da oferta não gerando grandes excedentes exportáveis, justamente porque a gente tem a aprovação do E30, que deve passar a vigorar agora em agosto. Então a gente deve continuar vendo um consumo muito, muito aquecido. Então as preocupações com relação às exportações são um pouco menores. Porém, como eu estava comentando, com o crescimento do processamento de milho para a produção de etanol, a gente vai ver cada vez um volume maior de DDG aqui no mercado interno, que deve então encontrar no mercado externo essa demanda, né, para responder a essa oferta robusta aqui no Brasil. Hoje em dia, os principais compradores de DDG do Brasil são os países ali do Sudeste Asiático, então com destaque para o Vietnã, que foi ano passado o nosso principal comprador. É, Atualmente, a gente viu os Estados Unidos encontrando acordos comerciais com o Vietnã, também com a Indonésia e com outros países que compram bastante DDG, o que gera, sim, uma preocupação para os produtores de DDG, né, para as usinas aqui no Brasil, porque tende a pressionar os preços, né? Um ambiente competitivo, um ambiente mais competitivo internacionalmente, tende a pressionar esses preços. E vale pensar também que no DDG ele não está sozinho no mercado, né? O DDG ele é um componente com alto teor de proteína, geralmente que gira ali entre 30% e 35% de proteína. Então ele compete em muitas dietas de, de animais com o farelo de soja. E o que a gente tem visto nos últimos anos, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, é uma demanda maior por óleo de soja, o que tende a aumentar a capacidade de esmagamento de soja nesses países, o que gera também um excedente de farelo. Então, tanto por essa questão da competição entre Brasil e Estados Unidos nos mercados principalmente asiáticos, tem gerado pressão no DDG, mas também um aumento do esmagamento de soja também tem gerado um excedente de farelo que também tende a prejudicar esse produto que é o DDG, né? Bom, a gente viu então que os Estados Unidos, né, estão chegando aí a alguns países em que o Brasil já estava com o mercado aberto, a Indonésia, Japão, né? Mas vale lembrar aqui que em maio o Brasil também chegou num mercado muito importante que o Brasil ainda não tinha espaço, que é a China. A gente, desde maio, conseguiu fechar um acordo aí, uma autorização para exportar DDG à China. Então, a gente também tem buscado nossos espaços aí nesses mercados e o mercado chinês é um mercado importantíssimo, né? Pois é, como você falou, assim, a China é um importador de DDG muito relevante e essa autorização ali que veio no começo do ano foi muito bem recebida, enfim, pelo agronegócio brasileiro. É, então, sim, a gente pode continuar encontrando a nossa demanda no mercado externo através da China, que a gente vê que a China tem
ela quer cada vez depender menos dos Estados Unidos com relação a essas commodities agrícolas. Então, claro, isso vem num bom sentido, entregando um bom sinal também para os produtores brasileiros, com certeza. O Brasil e os Estados Unidos são, de fato, digamos assim, produtores concorrentes desses produtos de DDG, de etanol. A gente está dando exemplos aqui que os Estados Unidos estão chegando aí em alguns mercados da Ásia agora em que o Brasil já estava. De fato, são duas potências produtoras desses produtos que concorrem no mercado externo? Sim, como a gente vê, os Estados Unidos ele é o maior produtor de etanol de milho do mundo, então os Estados Unidos consomem mais de 130 milhões de toneladas de milho por ano só para a produção de etanol. E no Brasil a gente vê esse setor crescendo ano a ano, né? Então esses dois países devem continuar sendo, enfim, os principais players, digamos assim, no mercado de etanol de milho. No caso do Brasil, a gente tem também o etanol de cana, é, que também enfim, representa a maior parte do etanol produzido aqui, mas como a gente está falando também de DDG e desse acesso a mercados externos, eu acho que o foco é justamente o milho. Então, realmente, Estados Unidos e Brasil, por serem essa pujança eh, na produção de etanol de milho, eles acabam sendo os principais players desse mercado. Muito bem, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente hoje por aqui, Rafael. Quero desejar aí um ótimo fim de semana. Você sabe muito bem que o canal está aberto, né? Então, em breve a gente volta a conversar sobre novos assuntos, com certeza. Com certeza. Muito obrigado pela oportunidade de falar aqui, Felipe. Um grande abraço aí, boa sexta para todos. Valeu, agora são 11 horas da manhã.